Oiê, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, Georgia Moreira. Peguei aqui espaço em um lugar diferente do quarto. Esta é a minha cama, então não é a melhor parte do cenário, mas eu quis tentar fazer algo um pouco diferente ali da estante, porque, inclusive, deixa eu falar já no começo do vídeo, que esse vídeo não é sobre inglês, não é sobre livros, e então se você não quiser assistir, sinta-se à vontade para isso. Eu não tô tentando ser grossa, se eu fui grossa, desculpa, não é essa a intenção. Mas então, até tô gravando com a câmera frontal do celular pra ver em quanto tempo eu consigo falar isso. Vou tentar ser breve, o que eu sempre digo e nem sempre funciona. Mas enfim, é um vídeo meio que pessoal quase. Bem pessoal, na verdade. Mas assim, é sobre a pergunta que eu mais recebo nesse ano, que é tipo, você não sente falta de empresa? Por que você dá aula? O que você tem na cabeça? O que? Você não estava numa empresa legal? Você não conseguiu entrar na sua área, etc. E eu sempre recebo essa pergunta, desde colegas meus a amigos que fizeram a faculdade comigo, ou a gente que convive perto de mim, tipo, fala assim, mano, o que você tá fazendo com a sua vida? Então, eu resolvi falar um pouco disso, sobre isso com vocês, até porque vai que alguém pensa em alguma coisa semelhante e sei lá, né? Mas enfim, vou tentar contar um pouquinho sobre mim. Como eu disse pra vocês, vocês já sabem, quem me conhece também já sabe, eu sou formada em Comex. Eu estudei na FATEC, o curso era pra ser em 3 anos, eu fiz em 3 anos e meio, porque tudo que tinha matemática, tudo que tinha número, eu pegava DP. E eu me matava de estudar como há muito tempo eu não fazia na minha vida. Eu vivia na faculdade, eu ficava ali à tarde, eu tava fazendo curso, eu tava enchendo o saco dos monitores, eu praticamente morava na faculdade, eu passava mais tempo lá do que na minha própria casa. E eu gostei do curso. Eu escolhi ele assim bem depois, porque eu também não sabia direito o que eu queria fazer. O meu plano assim de vida quando eu tinha uns 16 anos, até os 16 anos, era ser jornalista. E era outra coisa, você quer ir pro Jornal Nacional? Não, eu queria ser jornalista porque eu queria escrever, eu queria ir pra redação, ou então ser correspondente, sei lá, alguma coisa assim. E letras era a minha segunda opção, porque eu pensava nisso, escrever, ou eu vou pra jornalismo ou eu vou pra letras. Mas aí eu pensava que eu não ia dar certo como professora, porque eu era uma aluna muito filha da mãe no ensino médio. No ensino fundamental eu era até que legal, eu era super nerd, me matava de estudar e tal. No ensino médio, eu meio que enchia o saco dos professores. Quando eu via que um professor tava enrolando, que ele não sabia o que ele tava falando, e às vezes parecia que em alguns tópicos eu sabia mais que ele, eu infernizava a vida do professor e eu ficava fazendo um monte de pergunta pra ver ele se embananar, e eu não fui sempre uma pessoa assim muito legal. Então, na minha cabeça eu já pensava assim, não posso ser professora porque Deus é justo. Se Deus é justo, eu tô lascada, os meus alunos vão ser 1000 vezes piores que eu. Então, tipo, era uma segunda opção, mas não era uma segunda opção considerável. Daí, na mesma época, praticamente, o jornalismo parou de precisar de diploma, etc. E aí eu fiquei naquela, o que eu vou fazer com a minha vida? Não sei. Tava me matando de estudar pro vestibular. Eu tive a possibilidade de ir pro Rio, pra Minas, pro Acre, mas eu não queria sair de São Paulo. E aí, de repente, eu tava perdida, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Pensei em publicidade, fui pra ETEC, e aí eu fiz CV e não gostei. O que eu mais gostei lá foi marketing, e realmente eu gosto muito de marketing até hoje. Daí eu pensei em fazer faculdade de marketing, mas na época não tinha a FATEC. A FATEC que tem marketing, ela abriu um semestre depois que eu entrei. E aí eu fui olhando assim nas grades e Comex tinha marketing internacional. Então eu escolhi Comex já com essa ideia, porque eu tinha o inglês, então muito tempo depois, porque
Eu dei uma resumida aqui, mas isso foram anos até chegar nessa ideia de que anos de que não sei o que eu tô fazendo. Eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa com inglês porque eu amo inglês. E eu dava aulas de inglês, mas era tipo aula particular, aula aqui em casa, uma coisa totalmente diferente de contexto sala de aula. Aí, beleza. Fiz a faculdade, entrei numa faculdade boa, graças a Deus, deu tudo certo, blá blá blá. Quando eu terminei, que eu terminei um semestre depois dos meus amigos, por causa dessas DPs com números, aí atrasei matéria de. Acho que foi modais que eu atrasei, e logística eu fiz 3 vezes. Eu fiz logística 3 vezes, sabe? Se você tem alguma ideia de que eu tenho um cérebro, alguma coisa, não sei, que às vezes as pessoas me falam, nossa, você é muito inteligente. Eu peguei DP da DP, como que a pessoa pega DP da DP? Eu peguei DP da DP naquele negócio. Mas beleza. Aí eu terminei um semestre depois dos meus amigos e eles estavam procurando emprego, todo mundo estava procurando emprego e eles não conseguiam. E então era para eu ter me formado em junho, eu me formei em dezembro. E eu já tava, tipo, super desanimada. Falei assim, meu Deus, tô lascada. Se eles não estão conseguindo e eles fizeram tudo certinho, imagina eu que todo número que aparece na minha frente não dá certo. E eu gostei do curso, assim, em si, de Comex. Eu gostava do curso na faculdade. Teve muita matéria que eu achei, assim, muito interessante. A visão de economia internacional, de direito internacional, política comercial externa também. Acho que foram as melhores matérias, assim, que eu me saí. Humanas. Tudo que era humanas dava certo pra mim. Aí, beleza. Eu terminei a faculdade em dezembro e em janeiro eu fiz uma entrevista. Mas eu fui já bem assim, eu vou fazer umas, sei lá, 30 entrevistas para entrar. E na faculdade eu já tinha na cabeça que eu queria aprender, começar pela importação e que eu queria começar pelo setor fashion. Porque os professores sempre falavam que era o mais difícil e se você conseguisse o mais difícil, o resto era fichinha. Então eu já fui assim, então é isso que eu quero aprender. E aí realmente aconteceu isso. Um mês depois, até eu fiquei assim, tipo, sabe, a minha entrevista foi muito estranha, eu tava toda atrapalhada, mas a primeira entrevista que eu fiz, eu passei. E eu tava muito nervosa na hora que a. Eu tive probleminha de memória. Desculpa. Este daqui é o Logan, que veio aqui, invadiu o quarto, pulou em cima de mim. Diz oi, Logan. Oi, Logan. Oi, Logan. Ele tá dando oi pra ele mesmo, mas ok. Então, eu tava falando da minha entrevista. Ela foi muito cagada. Eu não sei como que a Caspari gostou de mim, porque eu tava toda atrapalhada, tava toda nervosa. Aí ela. Eu lembro que teve uma hora que ela entrou na sala e eu tava tentando aliviar, soltar meio que o salto, porque tava me incomodando. E sai, desce, desce. Você não tá parando quieto. Sai, sai. Tchau. Então tava me incomodando. E aí ela entrou na sala bem neste momento que eu tava ali brigando com o sapato. Quem me conhece sabe que eu sou meio atrapalhada. Então não foi uma cena assim muito bonita de ver. E aí tinha coisas que ela perguntava. Ela assim, mas você sabe, você conhece os documentos e tal. E eu, teoricamente, sim. Olha a coisa que a pessoa fala na entrevista. E ela tava rindo da minha cara. E eu já fiz a entrevista assim, tipo, mano, já qual é o seu problema? Só que o que aconteceu, né? Tinha bastante gente querendo aquela vaga, entrei como auxiliar e tal. Só que ela gostou de mim justamente porque eu não sabia. Eu tinha ali o conhecimento da. Logan, para, agora não. Agora não. Mamãe tá ocupada. Então eu tinha o conhecimento ali da faculdade, mas eu não tinha experiência nenhuma. E o argumento dela meio que falou ali foi que eu não tinha experiência, então ela preferia pegar a pessoa que não tinha experiência do que depois ficar corrigindo o vício de quem já tinha. E foi assim que eu entrei no meu primeiro emprego, assim, CLT e tal, na minha área e tudo mais. Fora isso, Logan, pera aí, voltei, tranquei a porta, tirei o Logan.
Mas então, aí eu entrei, ok. E como eu dizia assim, eu tive um treinamento que vocês não têm noção, porque essa pessoa que me escolheu, a Caspari, ela era assim sensacional. Ela, pensa numa menina que tipo entrou no faturamento da empresa e aí foi escalando, escalando, escalando até virar analista sênior e de repente eu nem fiquei muito tempo com ela, acho que menos de alguns meses, menos de um ano a gente ficou junto, porque ela não era um ser humano, ela era uma máquina. E ela pulou de analista sênior para supervisora lá em Curitiba. Então, assim, eu recebi treinamento por essa pessoa. E além dela, a Ju também me ensinou muita coisa. Então, assim, no contexto ali, tinha gente que falava assim, nossa, a Georgia sabe, porque a Georgia é estrela, porque a Georgia é boa, porque eu não considero nada disso, sabe? Eu trabalhava, tentava fazer o meu trabalho bem feito, porque eu era paga para isso, então, tipo, não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Eu falei isso uma vez pra minha ex-gerente, que ela perguntou, nossa, mas por que você se dedica tanto e os outros não falam assim, meu, é a minha obrigação, eu não tô ganhando pra isso, eu não gosto de fazer um negócio meia boca. Não é porque eu tô querendo te impressionar, não é porque nada, é porque é pra isso que eu ganho, então eu vou tentar fazer direito. E eu fui treinada por essas duas mulheres incríveis, então eu aprendi assim muita coisa no sistema que ninguém gostava de mexer. Eu amava. Aí, quando a gente ia pra reunião de treinamento, tinha lá, às vezes a empresa fazia alguns treinamentos que eles iam explicar lá, né, pros empregados como que mexia no sistema, como que não sei o que. Eu tava quase dormindo. Teve uma mulher que ela meio que pegou uma implicância comigo, porque foi assim que eu comecei a tomar café, inclusive, porque eu não tomava café. Foi nessas apresentações de PowerPoint, aí eu tive que tomar café porque eu tava caindo na apresentação, mas não era porque eu não tava interessada, porque eu não tava ligando porque ela tava falando. Era porque tudo aquilo que ela tava falando eu já sabia, porque a Ju e a Caspari já tinham me ensinado. Então eu tava tipo, o que eu tô fazendo aqui? E eu sou muito péssima com apresentação de slide, eu sinto muita vontade de dormir mesmo. Eu acho que eu capotei uns 15 segundos. Mas enfim, eu tive um treinamento assim muito bom, eu tive umas experiências muito legais, conheci muita gente boa, muita gente legal, muita gente que não gostou tanto assim de mim, mas ok, né? Faz parte. Só que aí, mais ou menos com um ano, que eu fiquei um ano e meio no emprego, eu já tava meio que assim, eu queria aprender para entender como que é o processo, aprendi e não me vejo mais fazendo isso. E aí eu já comecei a, de novo, cogitar o inglês, cogitar dar aulas de inglês, porque era esse o motivo que eu entrei na faculdade, que eu cogitei marketing internacional e pensava em fazer pós em marketing para princípio de conversa. E quem trabalhava comigo, eles já falavam assim, meu, você tá sendo mal aproveitada, porque o meu trabalho ele era operacional mesmo. E eu não tô falando isso como menosprezar, sabe? Porque eu aprendi muita coisa, só que acho que o problema do operacional é isso, que você aprende tanto, mas às vezes você não pensa mais, você não sente estimulado, sabe? Então eu tava meio que assim, eu já tava cansada, tipo, meu Deus, eu tô entrando no automático já, não tô aprendendo nada novo, não tá fluindo, não tô naquele gás. E aí eu comecei a pensar em dar aulas. Aí a minha antiga chefe, ela gostava muito do meu trabalho, porque eu já tinha comunicado que eu pensava em sair. Ela falou assim, não, pera, vamos fazer aqui, você gosta de inglês, tal? Apareceu ali, surgiu uma oportunidade de eu fazer o contato, sair mais do operacional, fazer o contato com a origem, com a origem lá, o importador na Suíça, na Itália, e o comprador, o exportador lá na Suíça, na Itália, o importador aqui no Brasil, e o cliente e os operacionais de lá da Europa e daqui, e como eu tinha o inglês e já tinha o conhecimento do cliente e da empresa, ela falou assim, é melhor eu colocar você, porque toda pessoa que entrar vai ter aqueles problemas de pessoas assumindo um trabalho novo, mas você pelo menos já entende a operação, já se dá bem com as pessoas, então, por que não, né? Eu falei assim, tá bom, então, vamos.
E aí eu fui para uma vaga que era mais comercial, por mais que ela estivesse assim, na época sobre os braços do operacional, ela era mais comercial. E aí eu fazia a tradução de catálogo e tal. E no começo foi legal, porque eu usava muito inglês, atendia telefonema e etc. Então eu fiquei assim, nossa, meu Deus, sabe? Atendendo telefonema. A felicidade, atender um telefonema em inglês, mandar um e-mail em inglês, traduzir um catálogo em inglês, assim, pra passar lá pro povo do operacional que tinha que fazer a descrição e tudo mais. Só que aí, já lá pelo segundo, pelo terceiro catálogo, eu já tava de saco cheio também. Porque para você traduzir catálogo é aquela coisa, né? Você traduzir um, você traduz todos. Porque o que é lá? Bolsa de couro, de bezerro, de cobra, de não sei o que. Você vai trocando e é tudo a mesma coisa. Joga ali no Excel, copia e cola, substituir e pronto. E então, também com o tempo, eu fui percebendo que aquilo não era para mim. E mais do que isso, assim, no ano passado eu comprava muito aquela revista Vida Simples, sabe? Porque eu sentia essa falta de ser eu mesma, de ter tempo pra mim, pra pensar, pra minha cabeça, pra sei lá. E eu não tava tendo nada disso. E quando eu entrei nessa função aí que eu tive menos tempo ainda, porque eu tava totalmente maluca, totalmente, sabe? Às vezes eu saía 11 horas do trabalho, aí eu chegava em casa, tipo, quase 1 hora da manhã pra acordar às 5 pra sair às 6, pra voltar, sabe-se lá que horas de novo, tomando 2 canecas de café. Eu tava, assim, num estado que eu não me reconhecia mais. E eu já falei pra vocês que eu sou cristã e tudo mais. E há algum tempo, muito tempo antes, tinha um livro que eu tinha lido e aí eu fui descobrir mais sobre mim mesma, que se chama 5 Linguagens do Amor. O que eu li foi de Deus, mas tem pra casais, pra crianças, pra não sei o que. É tudo a mesma coisa, sabe? Você aprende um, só aplicar, direcionar. E esse livro fala basicamente que cada pessoa ela tem uma linguagem de amor predominante. São 5 linguagens, segundo esse psicólogo cristão, que as pessoas recebem e demonstram amor e cada pessoa tem uma linguagem predominante e uma ali meio que segunda. As 5 linguagens elas são, peraí, deixa eu ver se eu me lembro bem. Palavras de afirmação, presentes, atos de serviço, aí a gente tem toque físico e tempo de qualidade. E são justamente essas duas que eu tenho mais, assim, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Se eu invisto tempo falando com alguém, se eu invisto tempo fazendo alguma coisa, um tempo para mim mesma, um tempo para os meus projetos, essa é a forma como eu demonstro amor, como eu me sinto amada. E a segunda é o toque físico. E eu não tava tendo nada disso, sabe? Eu tava trabalhando, eu não tinha tempo nem pra entender o meu raciocínio, o meu pensamento. Eu tava, assim, muito maluca e quando eu fui despedida, eu fiquei, assim, aliviada, sabe? Eu fiquei assim, oh meu Deus, porque eu não tava mais me reconhecendo, eu tava muito estressada. E nesse processo todo, eu fui percebendo que não era aquilo que eu queria, sabe? Levou muito tempo, não foi uma coisa assim, mas foi bem. Só de lembrar, às vezes eu tô quase chorando, sabe? Foi bem estressante, foi bem desgastante. E hoje eu não me sinto assim. Hoje, quando eu dou aulas, eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa útil, tanto pra mim quanto para as outras pessoas. E isso é algo que eu não sentia. É óbvio que assim, né? Em alguns outros pontos, se você for pesar, eu ganhava, mas na empresa eu ganhava. Só de benefícios era praticamente R$1.000 a mais. Isso benefício, fora salário. E o que mais? Eu sinto falta, uma coisa que quando me perguntam, eu falo, nossa, eu sinto muita falta de não fazer folha de ponto. Porque, gente, toda vez que eu faço folha de ponto eu fico, meu Deus do céu, e agora? Aí tem que anotar na agenda, tem que fazer a conta. Então, entrar, colocar o dedo. Coloca o dedo, sai.
e tá tudo automático. Aquele negócio era sensacional. Sinto muita falta disso. Sinto muita falta do meu VR, Sodexo, amor, assim. Das pessoas que eu conheci, que eu fiz amizade, que a gente vai se apegando. Eu me apego muito com pessoas. Então disso eu sinto falta. Mas eu não sinto falta de como era a minha vida ali. Eu não sinto falta de não ter tempo pra nada. Às vezes eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo nem pra desfrutar do dinheiro que eu tinha. E como eu falei pra vocês, eu comprava muito a revista Vida Simples, mas eu não sentia que eu tava vivendo nada do que tava escrito ali. E essa semana eu tava pensando nisso, que eu não comprei nenhuma Vida Simples esse ano, mas eu sinto que eu tô vivendo isso, sabe? A minha rotina hoje, ela é outra, a minha vida, ela é outra. Eu trabalho perto de casa. Então, teve uns dias aí que eu perdi o meu bilhete, eu fui a pé, 20 minutos a pé e voltei, sabe? Tem horas, tem tempos que eu trabalho mais, tem tudo isso. Mas quando eu coloco assim na balança de como as outras áreas da minha vida estão hoje em comparação ao que elas eram ou de como eu não sei, imaginava que eu fosse ser, eu não sinto a menor falta, sabe? Eu consigo mais me ver dando aulas daqui a uns anos ou fazendo alguma coisa nesse sentido, mas quando eu olhava pra mim ali naquele contexto de beleza, estou numa firma boa, estou numa firma legal, tenho prospecção de carreira, tenho não sei o que, mas eu não conseguia enxergar um futuro. Sabe quando você pensa naquelas coisas tipo, como você se vê daqui a 5 anos? Eu não sei, parecia um borrão assim de como que eu me via. E eu tinha também muita coisa de meio que sentir a minha identidade pelo trabalho. E hoje eu não tenho isso. Por mais que eu trabalhe, eu gosto de trabalhar, sabe? Mas é outra coisa também. Quando eu dou aulas de inglês ou quando eu falo aqui para vocês sobre livros, não é uma coisa que eu me mato de fazer, sabe? Porque isso é aquilo que eu sou boa fazendo. E às vezes na empresa não, eu pegava assim, eu já, sei lá, ficava 8 horas, às vezes mais lá na empresa, daí eu vinha para casa e eu tinha que estudar mais coisas para aplicar para usar na empresa, e era assim uma bola de neve, e hoje não é, sabe? Mesmo quando essa semana eu saí acho que uns 2 dias, 9h45, porque eu tava dando grammar tips. Mas no geral, eu prefiro muito mais a minha vida hoje do que ela era antes. Então, não sinto falta, não me arrependo. Eu acho que tem que ser uma coisa assim bem pensada. Se você tiver alguma ideia semelhante, não faz de qualquer jeito, sabe? Pensa bastante no que você tá fazendo, porque até eu mesma ficava assim, nossa, eu quero mesmo fazer isso. Às vezes eu tenho isso, eu falo assim, nossa, Jorge, o que você tá fazendo? Não no sentido de me arrependo, mas no sentido de eu nunca imaginei que a minha vida fosse tomar esse rumo, sabe? Mas é isso, assim, Deus tem me dado graça, tem me dado paciência, tem me ensinado a me contentar com coisas menores. E eu acho que isso é bom, não é assim, ruim, sabe? Porque às vezes a gente sofre querendo aquilo que a gente não sabe nem se vai alcançar, quando vai alcançar. E hoje eu me sinto muito mais satisfeita, muito mais grata com pequenas coisas. Com um aluno que fica feliz quando uma ideia entra ali na cabeça, porque você tá explicando e te abraça e, sabe? E aí eu fico já tipo, oh, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E é isso. Sabe, é só isso que eu tinha que falar pra vocês. Acho que já saiu até maior do que eu queria, mas não sinto falta. Não me imagino fazendo outra coisa. Assim, num futuro breve, não me imagino fazendo nenhuma outra coisa. E é isso.